Olá, amigos. Hoje o programa na PevoCom entrevista a gerontóloga Paola Campos. Seja muito bem-vindo, Paola. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Podemos falar um pouquinho sobre a gerontologia. Ok. Paola, explique para quem está acompanhando o nosso programa na PevoCom o que é gerontologia. Muito bem, a gerontologia é uma ciência nova, né? A gerontologia estuda o processo de envelhecimento humano e tem como foco a velhice. Então é uma área muito nova. Gerontes são as pessoas idosas, né? Então gerontologia é o estudo do envelhecimento, do velho, do idoso, como nós chamamos, né? As pessoas com 60 anos ou mais aqui no Brasil. Então a gerontologia, ela, como você disse, ela veio há pouco tempo, né? Mas, e como é que você vê a gerontologia, como é que está sendo aceito a gerontologia dentro aos idosos, que é justamente para os idosos? Isso. A gerontologia é uma área muito nova, né, aqui no Brasil, e hoje em dia, cada vez mais tem se falado sobre essa questão do envelhecimento populacional, né, e da velhice. Então, a gerontologia hoje começa a ser mais vista, mais entendida, né? O curso de graduação em gerontologia na USP se deu desde o ano de 2005, foi a primeira turma, né, de gerontologia que entrou na faculdade, na Universidade de São Paulo em 2005, e desde então tem se falado mais na gerontologia como graduação. Como pós-graduação no Brasil, a gerontologia já existe há mais de 20 anos, né? Então começou-se a pensar essa questão do envelhecimento populacional, das questões relacionadas à velhice, à pessoa idosa, a partir da década de 70, né? Que foi o boom do envelhecimento populacional no Brasil, foi a partir da década de 70. E desde então, pensa-se mais sobre como viveremos essa velhice num país em desenvolvimento como o Brasil. E aí entra a gerontologia. O que a levou a optar por essa área? Você conhecia a profissão na sua adolescência? Embora você já tenha dito quando ele iniciou, né? Uhum. Então, talvez na sua adolescência você também não conhecia. Mas o que a levou a optar por essa área? Realmente é uma área muito nova, eu não conhecia. Fui conhecer com 17 anos, porque eu estava vendo que curso que eu gostaria de fazer, de prestar o vestibular, né? E eu tenho um amigo, um grande amigo meu, Carlos Olivier, fisioterapeuta, hoje fisioterapeuta. Ele falou: Paola, vamos cursar gerontologia. Falei: Carlos, mas do que se trata a gerontologia? E aí ele me falou que era um curso para estudar o processo do envelhecimento humano, que seríamos o gestor do cuidado e da atenção à pessoa idosa. Fazíamos, na ocasião, trabalhos voluntários, né, na ILPI São Vicente de Paulo, em Tatuí, os chamados asilos, né? A gente não pode mais falar a palavra asilo, então as instituições de longa permanência para idosos, fazíamos um trabalho voluntário. E ele falou: olha, a população está envelhecendo, então é uma ótima área para nós estudarmos, né? Vamos estudar gerontologia. E no fim eu fui, né, bem assim, sem saber muito bem o que eu estava fazendo ali, porque era a primeira turma era no ano que eu estava no terceiro colegial, né? Em 2005 eu estava no terceiro colegial. E então, eu entrei na graduação da USP na segunda turma, sou da turma de 2006. E hoje eu vejo o quão importante foi essa escolha. Eu não me imagino exercendo outra profissão. Eu sou muito realizada profissionalmente, graças a Deus. Mas foi uma coisa bem de impulso de adolescente. É um curso novo, vou tentar aí a sorte, e no fim deu super certo. Na graduação muitos colegas não se encontravam, eu me encontrei, eu gosto muito do que eu faço, então sou muito agradecida a esse meu amigo por ter me mostrado a gerontologia. Você disse uma coisa muito interessante aí, eu confesso que eu mesmo não sabia disso,
você disse que não se pronuncia mais a palavra asilo. Isso. Isso faz muito tempo que mudou? Faz algum tempo, por quê? Quando a gente fala a palavra asilo, logo nos vem à mente solidão, abandono, maus tratos, falta de higiene, né? Então a gente ainda tem essa construção de que as ILPIs são locais onde os idosos estão abandonados e mal cuidados. Com o advento do Estatuto do Idoso há 14 anos, né, com as fiscalizações, as leis de proteção à saúde, educação, às questões de políticas públicas para o idoso, então, cada vez mais, viu-se a necessidade de que essas instituições tinham que andar conforme a legislação, né? Ou seja, não podiam ser apenas depósito de velhos, como muitas eram, né, onde os idosos estavam ali esperando a morte chegar. Então, as instituições de longa permanência para idosos hoje têm que oferecer saúde, né, oportunidades de lazer, de atividades, né, tem que estar tudo dentro da norma para poder funcionar. Tem que ter uma equipe multidisciplinar mínima, básica para esse funcionamento. Então, hoje as instituições de longa permanência estão mais com cara de hotel, mais esse cuidado hoteleiro, onde os idosos eles têm toda a alimentação balanceada, roupa lavada, oportunidades de lazer, de estímulo, onde eles estão realmente vivendo a fase da velhice de uma forma digna. Apesar de estarem institucionalizados, isso não significa que a velhice tem que ser vivida de uma forma pior, né, de uma forma difícil e cheia de preconceitos. Então, cada vez mais, as instituições estão com esse caráter de dar excelência na qualidade de vida e no atendimento à pessoa idosa. Então, a gente procura não usar esse termo mais. Vocês estão vendo? Hoje ainda se fala muito a palavra asilo. Ela já mudou tudo isso. Agora, a pergunta, aproveitando a Paola, na verdade, com toda essa mudança, mas eu acho que eu vejo que não é divulgado. Por quê? Ainda existem aqueles locais que têm o nome de asilo. Por exemplo, aqui em Votorantim, Asilo São Vicente de Paula, Sorocaba, né? Então ainda continua. Agora, você sabe melhor que eu, não basta, de repente, mudar-se o nome, mas ele continuar tendo o mesmo atendimento. Isso não leva a nada. Então, tudo isso, essa legislação, como você bem disse aí, ela veio, mas ela tem que mudar também o conceito, ela tem que mudar na prática isso que acontece. Isso acontece? Você tem conhecimento que mudou completamente tudo isso? Não, na verdade, eu formo cuidadores de idosos, só para complementar, né? Eu formo cuidadores de idosos desde 2012. E eu sempre falo com as alunas que a velhice é a fase da vida que se encontram as pessoas com 60 anos ou mais. Quem está na velhice é o velho. Porém, quando a gente usa essa terminologia velho, nós temos um mal-estar, né? Porque nós atribuímos a palavra velho a objetos velhos, coisas velhas. Então, de repente, o que eu faço com um tênis velho? Eu jogo fora e substituo por um novo. Ou coloca-o no canto. Num canto de escanteio. Ou seja, a questão da ILPI e asilo, adianta eu mudar a palavra velho para idoso, mas continuar tratando o idoso como um objeto velho? Não adiantou eu mudar a nomenclatura se as atitudes da nossa sociedade ainda são atitudes que deixam os idosos à margem da sociedade, né? Que os tratam como objetos velhos. Mesma coisa ILPI e asilo, né? Não adianta nada a gente ter a nomenclatura correta, que é a instituição de longa permanência para idosos, mas continuarmos colocando os nossos idosos em locais onde eles estão apenas esperando a morte chegar, né? Então, existe no Brasil hoje uma necessidade de mudança de cultura, né? Nós precisamos aprender a respeitar nossos idosos, né? Hoje, porque respeitá-los hoje é respeitarmos a nós mesmos. Todos queremos envelhecer.
Quem não envelhece morre jovem. Com dignidade. Com dignidade, qualidade de vida, né? Com direitos, deveres, políticas públicas, enfim, tudo que merecemos. Então, não adianta hoje trocarmos nomenclatura. Não pode chamar de velho, tem que chamar de idoso. Não pode chamar de asilo, tem que chamar ILPI. Mas não adianta trocarmos essas nomenclaturas se a sociedade ainda continua tratando o idoso com desrespeito, né, e com vários preconceitos. Isso serve também para os nossos governantes fazer publicar, levar essa informação para que se mude realmente esse conceito, porque teoria é uma coisa, a prática é outra. Exatamente. Antes de nos aprofundarmos na especialidade, que nós temos muito ainda a falar sobre gerontologia, conte-nos um pouco sobre você, a sua vida, sua família, porque é interessante quando todos que estão nos vendo aqui hoje, estão nos ouvindo, ver uma pessoa falando sobre isso. Então é interessante conhecer a vida dela, antes dela chegar a ser a especialidade que você exerce hoje. E até parabéns, muito Obrigada. Bom, até pela sua idade. Quando a gente vê um jovem como você se interessando pelas causas dos idosos, isso nos deixa muito contente, muito, satisfeito, porque os jovens têm que se interessar, como você mesmo disse muito bem, se interessar pelos idosos. Com certeza. E é o seu caso. Isso. Bom, eu sou natural de Tatuí, né? Nasci, cresci lá. A minha infância vivi junto com os meus avós no sítio, tendo esse contato com os primos, com os avós, com o mato, bicho. Com a natureza. Com a natureza. Meu pai é veterinário. Gostaria, inclusive, que eu fosse veterinária. Eu gosto de cuidar, né? Mas dos animais eu morro de dó, então não ia ter dado certo. Enfim, mas eu tive uma infância interiorana comum, né? Sempre fui estimulada pelos meus pais a estudar e fazer uma universidade pública. Ele ficou muito chateado quando eu decidi pela gerontologia e não pela medicina veterinária, mas hoje ele percebe o quão feliz eu sou com a profissão que eu escolhi e eu tenho todo o apoio dele e dos meus pais, né? Sem eles eu não conseguiria ter morado em São Paulo já aos 17 anos. Foram eles que me auxiliaram também depois, quando eu fiz pós-graduação. Enfim, e hoje em dia tenho muito orgulho da minha profissão, né? Sou gerontóloga formada pela Universidade de São Paulo, arteterapeuta pela Universidade Paulista, tenho alguns cursos de especialização na área da cognição do envelhecimento, na área dos cuidados paliativos, sou vice-presidente... Não, perdão, errei. Depois corta, né? Sou vice-diretora da Associação Brasileira de Gerontologia, né? Estamos aí na militância com relação à regulamentação da nossa profissão. Então, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história, né? Agora a profissão já tem a sua legislação. Em breve já seremos, se Deus quiser, regulamentados. E é muito importante essa militância que os gerontólogos têm com relação à sua profissão. O que você atribui ao fato da gerontologia ser pouco divulgado no Brasil? Isso acontece também nos outros países? Não. Seu Aristides, nos outros países, a gerontologia já existe há muito tempo, não é uma profissão nova. Por quê? Por exemplo, os países da Europa já são países envelhecidos. São países de primeiro mundo. Isso, são países desenvolvidos e que tiveram aí 100 anos para organizar o seu processo de envelhecimento. Então, são países que eles viram a questão do envelhecimento populacional acontecendo e em 100 anos eles se organizaram, tanto com relação a ILPIs, políticas públicas, educação, saúde, todo um contexto de legislação, né, de aposentadoria. Então eles tiveram esse tempo para se organizar de forma satisfatória para receber esses idosos que hoje é a maioria da população europeia, né? Então é uma população envelhecida. Nós temos faculdades de gerontologia na Europa, em Portugal, enfim, Japão, nos países envelhecidos. Em 2025,
O Brasil vai ser o 5º maior país com o número de idosos do mundo, vai perder apenas para grandes países populosos como China, Índia, enfim, Japão. E nós vemos a necessidade de prestarmos mais atenção no envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional no Brasil se deu a partir da década de 70, que foi o boom, né? A explosão do envelhecimento. Então, desde lá, muitas poucas ações foram tomadas com relação aos idosos do nosso país, né? Então, nós hoje, o povo brasileiro, é um povo em desenvolvimento, temos muito ainda a fazer pelos nossos idosos, tá? Então, nós temos um Estatuto do Idoso que é de 14 anos atrás. 14 anos atrás foi ontem, né? Vale uma ressalva, na verdade ele é teórico. Se nós não cobrarmos posição, isso não acontece. Concordo plenamente. Então, quando nós estudamos o Estatuto do Idoso, nós vemos que uma pequena porcentagem é colocada em prática. E o triste também é que muitos idosos desconhecem o conteúdo do Estatuto. Então, as famílias, as organizações, o governo, o poder público, todos estamos despreparados para tratarmos a velhice de forma satisfatória com qualidade de vida, né? Então, por que no Brasil estamos tão atrasados? Por que a gerontologia no Brasil é uma novidade? Justamente por isso. Começamos a pensar nessa questão da expectativa de vida, da longevidade agora. Então, é agora que as autoridades, o poder público, a sociedade viu a necessidade de trabalharmos mais essa questão que é a velhice e o envelhecimento humano. Então, é algo muito novo. O idoso está sendo colocado em pauta há alguns anos para cá. Né? Antes não se falava, mas é velho, vai morrer logo, por que eu tenho que cuidar? Ou para que eu tenho que ter educação, escola, políticas públicas para o idoso, né? Enfim, então a gerontologia em outros países desenvolvidos, ela é conhecida. Infelizmente, no Brasil, um país em desenvolvimento, onde o envelhecimento populacional ainda é algo novo a ser discutido, ela é um pouco conhecida. Mas isso vai mudar conforme a nossa população vem envelhecendo e as pessoas vão vendo a importância de trabalhar temas relacionados à velhice e ao envelhecimento. Paula, e falando também com quem estão nos vendo, estão nos ouvindo, cabe uma ressalva em relação ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso existe, ele é teórico. Cabe a nós, que os idosos, cobrar o seu direito. Se não cobrar, ninguém vai aceitar. Não vai acontecer. E normalmente as pessoas não têm conhecimento, mas as pessoas que têm conhecimento, eles também não querem se expor. Então acontece, ele acaba não acontecendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já, não saia daí. Há 4 anos, a unidade de saúde da Apevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a unidade de saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, 25 anos com você. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com.
Hoje a nossa entrevistada é a gerontóloga Paola Campos. Paola, depois de formado, um profissional da sua área pode prestar quais tipos de atendimento? Isso é interessante as pessoas saberem o que acontece, o que faz uma gerontóloga, até que ponto ela pode chegar. Certo. O gerontólogo é um profissional que tem uma visão multi-interdisciplinar com relação ao envelhecimento. É um profissional que vê as questões biológicas, psicológicas e sociais da velhice de forma ampla. Então, é um profissional que se adequa a trabalhar em qualquer espaço, equipamento, organização que trabalhe com idosos, né? Vou dar o meu exemplo pessoal. Então, eu como gerontóloga já formei mais de 10 turmas de formação para cuidadores de idosos. Trabalho atualmente num plano de saúde específico para pessoas idosas. Já trabalhei coordenando um centro de referência da pessoa idosa, né? Em consultório também, junto com a equipe multidisciplinar. Trabalhamos em domicílio para fazer o atendimento à pessoa idosa também. Enfim, o leque do gerontólogo é um leque muito amplo. Então, ele pode coordenar ILPIs, centros de convivência da pessoa idosa, pode trabalhar em centro-dia, erroneamente conhecido como creche do idoso, tá? Então, essa fica mais uma dica. O idoso não volta a ser criança, então o idoso ele não fica na creche do idoso, ele fica no equipamento que se chama centro-dia. Então temos gerontólogos em centro-dias também, gerontólogos atendendo em planos de saúde, particular em clínicas, fazendo atendimento. Gerontólogos seguindo carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, dando aula em universidades, em cursos de graduação em gerontologia, nós já temos gerontólogos lecionando, e pós-graduação em gerontologia, nós também já temos gerontólogos lecionando. Então, aonde existir essa possibilidade, essa abertura, esse trabalho com relação aos idosos e essa questão, essa temática do envelhecimento populacional, o gerontólogo pode estar inserido. Então, é uma área muito ampla, porque a velhice é heterogênea e nós temos muitos campos e muitas possibilidades de atuação. Paola, sabemos que você desenvolve um trabalho voltado para o treinamento da memória. Inclusive, você já prestou esse atendimento na unidade de saúde da Apevo, estava para prestar esse atendimento, né? Na unidade de saúde da Apevo. Explique o que é esse treinamento. Nós utilizamos o termo estimulação. Estimulação cognitiva. Então, o que é a estimulação cognitiva? Quando nós falamos em cognição, nós não estamos falando apenas de memória. Nós estamos falando de tudo que o indivíduo conhece, de todas as funções cerebrais. Então, nós estamos conversando sobre linguagem, raciocínio, atenção, memória, construção visoespacial, funções executivas, entre outras. O objetivo principal da estimulação cognitiva é estimular a cognição. Eu gosto de focar na memória, tá? Com foco em memória, estimular para que esse idoso tenha mais qualidade de vida em sua velhice, tá? Ou seja, para que ele aprenda técnicas de memorização, para que ele seja estimulado, para que ele possa viver mais tempo com mais qualidade de vida e se sentindo mais autônomo e sendo mais independente, tá? Então, é o meu trabalho como gerontóloga em consultório, o meu foco é estimulação cognitiva. Então, em consultório, a estimulação, a gente trabalha através de textos, através de jogos, de exercícios, materiais recicláveis, enfim, vários objetos, várias questões do cotidiano do idoso, nós trazemos para a prática em consultório. Então,
esse idoso é estimulado através desses materiais que temos em mãos, né? E através do cotidiano deles também, nós trazemos dicas dentro do cotidiano daquela família, como esse idoso pode melhorar a sua memória. Então, é um trabalho excelente. Hoje em dia eu estou trabalhando, como eu havia dito, num plano de saúde próprio para idosos, e uma das minhas funções é fazer esse rastreio cognitivo, ou seja, é de uso comum do gerontólogo também ter acesso a testes de rastreio, onde nós vamos rastrear se esse idoso ele está com uma alteração de memória preocupante, ou seja, patológica, ou se são alterações de memória comuns que todos temos durante várias fases da nossa vida, que pode ser uma alteração simples por falta de atenção, por estresse, por depressão, né? A gente sabe que os idosos depressivos, eles não prestam atenção. Qualquer pessoa que está com sintomas de tristeza, depressão, elas são mais desconcentradas. E sem atenção não tem memória. Então, com essas pessoas, a gente faz um grande treino de atenção e, consequentemente, a gente tem a ajuda do geriatra para tratar essa depressão, e aí a gente consegue que o quadro da memória melhore nesse sentido. Então, nós temos acesso a todos esses testes de rastreio de depressão, de memória, testes cognitivos, para a gente saber se aquelas queixas realmente a gente se preocupa e indica aí para o colega geriatra poder tratar com medicamentos, né? Ou se não, só seria o suficiente essa questão da estimulação cognitiva. Então, é muito importante salientar, hoje em dia muito se tem dúvidas, especulações sobre, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? E é uma doença típica dos idosos, porque é acometida geralmente após os 60 anos, né? Então, é importante saber que o tratamento medicamentoso deve ser feito, mas que existem tratamentos não medicamentosos que, em conjunto com o remédio, é o freio de mão, ou seja, a gente consegue desacelerar essa doença de forma mais satisfatória, né? E a estimulação cognitiva é aí um tratamento não medicamentoso para demência por tipo Alzheimer também. Então, é uma satisfação muito grande quando eu chego em consultório, tem algum idoso com déficit cognitivo e a gente faz essas sessões de estímulo e aí o próprio idoso vê melhor, a própria família, e isso é muito gratificante na minha profissão. Eu gosto muito dessa parte. É só uma coisa talvez as pessoas tenham dúvida. Pode ser, de repente, imaginar que não seja importante essa pergunta, mas todos os idosos, porque sabemos que os idosos é a partir de 60 anos. Ele tem uma idade, ou tem aquele que fala, puxa vida, eu sou idoso, mas eu tenho 60 anos, 65 anos. Eu devo fazer também? A não ser que a pessoa tenha, Sr. Aristides, essa necessidade, né? Que ela se perceba. Por quê? Uma pessoa que toda a vida foi desatenta, quando chega na velhice, vai continuar sendo desatento, não vai saber onde deixou os óculos e as chaves. E talvez isso não seja um motivo de grandes preocupações. É comum, né? As questões de memória são comuns em qualquer fase da vida. Veja os pré-vestibulandos, né? É o famoso branco, porque o estresse, o nervoso, a ansiedade, noites de sono mal dormida, má alimentação, falta de exercício, tudo isso vai influenciar na questão da memória, né? Velhice não é sinônimo de doença. Velhice não significa que todos os idosos terão problemas de memória. Isso é muito preocupante, Sr. Aristides, porque nós vemos a grande quantidade de idosos demenciados sem tratamento, sem diagnóstico. Por quê? A família diz, olha, é normal, idoso é assim mesmo, idoso é esquecido, é comum,
né? E aí deixa de buscar um profissional especializado na velhice do envelhecimento, e aí esse idoso fica sem o tratamento, essa progressão dessa doença vai acontecer de maneira muito rápida. Então é um fator preocupante, porque a sociedade ainda tem esse preconceito de que todo idoso perde memória, né? Ah, o vô tá ficando caduco, é normal, né? Ah, é normal, todo idoso esquece mesmo a luz acesa, o fogão aceso. Isso é comum, né? Não, isso não é comum. Nós precisamos olhar para os nossos idosos com mais carinho, com mais atenção, menos preconceito e procurar rapidamente o apoio de um gerontólogo ou geriatra nesses casos. Então a pergunta foi, ela teve razão de ser, né? A nossa pergunta. Até porque também o nosso país está envelhecendo, e até pelo fato das pessoas se cuidarem, hoje aumentou a expectativa de vida. Então isso faz parte. E o que você está dizendo aí é uma maneira das pessoas passarem a se cuidar. Nós costumamos chamar de preventivo. Então isso é muito importante. Ótimo. Existe apenas 2 faculdades, pelo menos até onde nós sabemos, de gerontologia no Brasil. Tá. Você acha que há interesse da educação, a educação não tem interesse em relação a isso, ou do governo nesse sentido? Porque até de repente as pessoas também não estão preparadas, quer dizer, não existe a procura, então acaba não tendo, o governo não se interessa. Sabe que hoje a educação, para os nossos governantes, infelizmente, a educação, eles não investem muito em educação justamente por isso, para ter o domínio. Sabe, seu Aristides, hoje nós temos 2 faculdades de ponta no Brasil que oferecem a graduação em gerontologia. Uma delas é a Universidade de São Paulo, né, localizada no município de São Paulo, e a outra é a Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos. A Universidade de São Paulo foi pioneira no curso de graduação em gerontologia. A primeira turma iniciou seus estudos no ano de 2005. A Universidade Federal de São Carlos, vendo essa necessidade do profissional gerontólogo, né, de termos especialistas em gerontologia também, incluiu na sua grade de cursos, no ano de 2009, a graduação em gerontologia. Então, hoje nós temos no Brasil 2 faculdades de ponta que oferecem a graduação. Não vamos nos ater aqui às universidades que oferecem o curso de pós-graduação em gerontologia. Pois bem, essa questão do envelhecimento populacional é uma questão que é discutida no Brasil há muito pouco tempo. Então, foi chamar a atenção das organizações, das universidades, a importância dessa temática como um profissional graduado há pouquíssimo tempo, né? Então, o idoso, de forma geral, ainda não é o principal personagem das pesquisas, né, da classe acadêmica brasileira. E isso vem cada vez mais mudando. Então, eu acredito muito que cada vez mais as universidades vão incluir em suas grades de curso o curso em graduação em gerontologia, porque cada vez mais, aos poucos, devagar, elas estão percebendo essa necessidade desse profissional no mercado de trabalho, justamente pelo grande número de idosos que temos no Brasil hoje, né? E esse envelhecimento traz demandas importantíssimas, e a gerontologia é uma delas, né? Então, eu acredito que sim, que a questão do idoso, ela é muito pouco estudada e difundida ainda, porque é uma questão que não chama a atenção da educação, dos pesquisadores, das políticas públicas, das organizações, né? Mas cada vez mais, com o envelhecimento populacional, essa questão da velhice e do envelhecimento humano será muito mais difundida. Tem algumas universidades de renome que só estão aguardando a regulamentação do profissional gerontólogo para incluir a gerontologia na grade de seus cursos. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Nós estamos lutando aí com esse processo de regulamentação.
Nós estamos tendo muitos avanços. Então, vê-se a necessidade, os governantes, políticas públicas, que é importante, a sociedade de forma geral está começando a dar importância ao profissional gerontólogo agora, né? Muitas das pessoas que estão nos ouvindo em casa provavelmente nunca havia ouvido falar no gerontólogo e na gerontologia, né? E hoje, com essa oportunidade que a Apevo me deu, eu pude vir aqui e explicar um pouquinho mais sobre essa profissão, né? Então, eu agradeço imensamente. Mas eu acredito que sim, que essa questão ainda, não só existem 2 faculdades no Brasil, mas por quê? Porque é uma questão nova. E aos poucos eu tenho certeza que mais universidades vão oferecer o curso e a população, a sociedade de forma geral, vai ver a importância não só do gerontólogo, mas de todos os profissionais que trabalham com a velhice e com o envelhecimento. Talvez, por não ter essa procura, é justamente como você disse, por falta de divulgação. Também. Na verdade? Sim. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar um cafezinho Apevo, voltamos já, não saia daí. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Apevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Apevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Apevo. 25 anos com você. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Apevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. O gerontólogo, ele trabalha de forma multidisciplinar. De que forma os outros profissionais que atendem a terceira idade interagem? Uma área ajuda a outra? É muito interessante isso, para que as pessoas fiquem sabendo um pouco mais sobre a gerontóloga. Sim, sem dúvida, Sr. Aristides. A gerontologia é um campo multi-interdisciplinar. O gerontólogo, ele precisa dos outros profissionais. Por quê? Todos os profissionais, dentro de suas especialidades, são de suma importância para que, em equipe, possamos dar a melhor gestão do cuidado dessa pessoa idosa. Então, todos os profissionais têm muito a contribuir com o envelhecimento. Como eu disse, o envelhecimento é heterogêneo, né? Nunca uma pessoa envelhece como a outra. Quanto mais idosos somos, mais diferentes um dos outros nos tornamos, né? É a questão social, cultural, de educação, de religião, entre outras. Então, é muito importante. O gerontólogo, ele trabalha, pode trabalhar sozinho, mas o mais interessante é quando ele trabalha em equipe, junto com os geriatras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. Então, quando a gente tem um grupo de multiprofissão, esse cuidado, essa atenção à pessoa idosa é muito melhor, né? O idoso não precisa só do médico, porque velhice não quer dizer apenas doença,
né? Velhice não quer dizer doença. É óbvio que nós teremos algumas patologias que o médico é de suma importância. Mas esse idoso precisa de lazer. Precisa do médico? Precisa, eventualmente, mas precisa do lazer, da saúde, da educação, da atividade física, né? Precisa estar bem emocionalmente, psicologicamente, precisa exercitar a sua espiritualidade, enfim. Então, a gente tem que acabar com esses preconceitos que a sociedade tem hoje, de que velhice é sinônimo de doença, que os idosos são todos iguais, que idoso não possui sexualidade, que viver na velhice é ruim, que você vai ficar sentado fazendo crochê e tricô, né? Então, hoje nós temos idosos no Brasil, no mundo, que não se adequam a esses padrões de antigamente. Então, hoje o idoso está sim pulando de bungee jump, está se mantendo ativo no mercado de trabalho, os idosos estão indo a baile, a bingo, estão namorando, estão socializando, estão exercendo a sua espiritualidade de uma forma muito saudável. Então, a gente tem que cortar esse mito, senhor Aristides, de que os idosos, que a velhice é uma fase ruim, né? Não, como nós vamos viver a nossa velhice? Depende. Se hoje eu sou uma jovem que abusa de álcool e drogas, se eu sou uma jovem que não estudo, que sou estressada, ansiosa, que não pratico exercício físico e não me alimento bem, eu vou ser uma idosa com qualidade de vida, saudável? Não, eu não posso esperar por isso. Porque eu vou colher na minha velhice o que eu planto hoje. Então, se eu só planto coisas ruins durante o meu curso de vida todo, não espere uma velhice maravilhosa. Provavelmente eu vou ter aí uma diabetes, uma hipertensão, uma osteoporose, né? Mas paciência, se eu tiver... Eu sei que se eu quiser ir viajar no verão com meu esposo, por exemplo, tudo bem, eu posso, mas eu vou ter que levar os meus medicamentos. Então, a velhice é isso. Nós não podemos nos privar de nada, né? Então, os idosos que querem continuar tendo suas atividades, mas têm alguma patologia... Sem problema nenhum, não é impedimento. Desde né? que ele esteja consciente de tudo isso. Exatamente. É necessário ter a consciência e se cuidar, independente da fase da vida. Não é porque eu cheguei na velhice que agora eu vou começar a me cuidar, porque agora surgiram as doenças. Não. Nós precisamos nos cuidar desde sempre, para que possamos colher o fruto de uma velhice saudável e com mais qualidade de vida e com mais saúde lá na frente. Né? Então isso é muito importante, nós temos essa visão. Por isso que é interessante que ele tenha sua autoestima elevada. Com certeza. E leva tudo isso. Ele tem que ter consciência, como você mesmo disse, aqueles medicamentos, as patologias que ele tem algum problema, ele está consciente que ele não pode deixar, mas não quer dizer que isso esteja o limitando. Com certeza não. Né? A velhice não é limitante para nada, né? Não podemos, porque eu tô velho, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que me privar disso ou daquilo. Então, cada vez mais os idosos, a sociedade mudou de forma geral, né? Os idosos de antigamente eram aquelas pessoas com 40 anos. Então, no início do século passado, a nossa expectativa de vida, senhor Aristides, era baixíssima. Era 36, 40 anos. Hoje, uma pessoa com 40 anos é muito jovem, está muito ativo. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 76, 77 anos. E ele se sente útil, se sente com energia para continuar a fazer, para ter aí os seus planos concretizados, seus objetivos de vida. Então, a sociedade mudou muito, né? Porque ele está consciente daquilo que ele tem que fazer para que ele possa ter uma velhice com qualidade de vida, não é isso? Sim, então toda essa questão da expectativa de vida, enfim, da longevidade, é uma questão importantíssima, porque nós estamos vivendo mais porque nós estamos tendo acesso à informação, nós estamos tendo acesso à medicina, às vacinas, aos medicamentos, né, antibióticos, nós estamos aí tendo acesso às tecnologias, então cada vez mais estamos tendo possibilidade de viver mais anos, né, de viver mais anos, e com qualidade de vida.
Você atribui isso aos idosos? Você pode dizer que eles estão conseguindo quebrar paradigmas? Com certeza, né? Os idosos de hoje são aqueles idosos que lutaram pela inserção da mulher no mercado de trabalho, né? São os idosos de paz e amor que vieram aí do pós-guerra, os baby boomers, né? Que a gente chama. Então, os idosos de hoje já vieram de uma luta, de uma militância, viveram o militarismo do Brasil, quer dizer, lutaram pela igualdade de gêneros, né? E tudo isso reflete. Então, e os idosos de hoje... eles nem gostam de ser chamados de velhos ou idosos, porque eles não se enxergam desta forma, porque ainda existe esse paradigma de que velho é ruim, é algo velho que deve ser colocado de escanteio e ser reposto por algo novo. Veja hoje na nossa sociedade uma reflexão importante. Hoje na nossa sociedade nós temos muitos preconceitos com relação a raças, credos, enfim... e o envelhecimento tem o seu preconceito também, chama ageísmo. Então, o ageísmo é o preconceito relacionado à idade. Por exemplo, o senhor está muito velho, não pode usar esse tipo de roupa. Ou a senhora está muito velha para pintar o cabelo de rosa. Não, mas a senhora não acha que está muito velha para voltar a namorar? Então, esse tipo de fala que é muito comum na sociedade é o ageísmo, é o preconceito com relação à idade da pessoa, né? Agora, nós temos muitos preconceitos. Por exemplo, preconceitos com relação a mulheres, né? A negros, a indígenas, a pessoas de outros países, aos gordos, enfim. Agora, você imagine, seu Aristides, no Brasil, uma mulher... obesa, negra, né, e idosa, quantos preconceitos durante a vida ela não pôde ter enfrentado? Então, a gente tem que quebrar paradigmas, né? Nós temos que ser uma sociedade mais respeitosa com relação ao envelhecimento populacional e todos esses preconceitos. Você acredita que a sua especialidade seja um dom? É preciso gostar de cuidar para se dar bem nessa área? Embora você... goste de tudo isso, mas tem tudo isso Tem. Eu acho que para ser gerontólogo, no mínimo a pessoa precisa gostar de pessoas. Eu acredito isso é muito importante. Os gerontólogos são empáticos, simpáticos às vezes, mas empáticos sempre. Não sei se é um dom, se a pessoa tem que ter, se é realmente um dom. Porque a gente vai aprender realmente a desconstruir esses mitos, a valorizar a pessoa idosa, né? Na graduação a gente vai aprender essas coisas. Mas se a pessoa não gosta de pessoas, de contato, de ajudar, se a pessoa não tem na verdade é um dom. Esse dom, podemos chamar dessa forma? Então, eu acredito que seja necessário, né? Porque nós temos que ter paciência, nós temos que gostar de ouvir, né? Nós precisamos ter aí essas qualidades, vamos dizer assim. Vendo em você, como eu disse no início, uma jovem se interessar pelas pessoas mais idosas, até também mais uma curiosidade. Quando você fez o seu curso, tinha pessoas mais idosas ou eram só jovens que estavam na sua turma, na sua época? Não, na minha turma tinham homens, o que é um sucesso, porque os homens não buscam, na maioria das vezes, as profissões de cuidado, né? Nós tínhamos 2 homens na turma, se eu não me engano, que era muito legal. E nós tínhamos 2 idosas na turma também. 2 colegas que já tinham mais de 60 anos, tinham suas profissões, trabalharam lá durante sua vida toda nas profissões, mas gostariam de se especializar nessa área e trabalhar como gerontólogas.
e são colegas excelentes, né? Porque além de trabalhar o processo do envelhecimento e a velhice, elas estavam vivendo aquela fase da vida. Então, a troca, a contribuição que elas têm para o curso, para a graduação e nós, colegas, era muito, muito legal. Então, nós vemos, sim, idosos cursando gerontologia ou pós em gerontologia, tem sido cada vez mais comum, e não só em gerontologia. Os idosos estão retornando para as universidades. Os idosos estão voltando a fazer cursos. Cada vez mais nós vemos as UNATs, né? Que são as universidades abertas à terceira idade, cheias de idosos estudando. E isso é ótimo, porque a gente nunca pode parar de estudar. Velhice não é impedimento para nada. Os idosos, eles podem tudo, contanto que eles queiram, né? E a gente vê aí muitos idosos retornando às faculdades ou fazendo a sua primeira faculdade após aos 60 anos. Isso é maravilhoso. Quais são as novas técnicas de atendimento dentro da gerontologia? Existe algo de novo? Sim. A gerontologia por si só é uma área muito nova, né? Então é importante que o gerontólogo esteja sempre antenado às novidades da questão da velhice e do envelhecimento populacional, né? Com relação às novas técnicas, nós vamos aprendendo conforme, na graduação, óbvio, né? Mas nós vamos aprendendo conforme nós vamos nos atualizando. Então, é uma área que está em constante processo de atualização, porque é uma área muito jovem e cada vez mais agora a gente vai começar a ver as pesquisas com relação às questões relacionadas à velhice e ao envelhecimento humano. Então, cada vez mais o gerontólogo deve buscar se aprimorar nesse sentido, né? Até em consultório, como eu faço a estimulação cognitiva que estávamos conversando anteriormente, eu sempre tenho que buscar novas atividades, novos jogos no mercado, novas formas de se trabalhar e estimular a memória da pessoa idosa. Isso é de extrema importância. E tudo isso se dá também, Paola, em relação à prática, porque você recebe N casos de idosos. E isso faz com que você ou todos os gerontólogos vejam a necessidade de estar buscando novas técnicas, novas práticas, nova maneira, né? Até pelos próprios clientes que aparecem, né? Verdade, seu Aristides. Os pacientes. Não sei se se chama cliente ou paciente, no caso. A gente gosta de chamar cliente, porque paciente remete muito que o idoso está doente, né? Que a velhice é doença. Então, paciente quer dizer, então, a pessoa que está doente necessita de cuidados. Então, nós gostamos de chamar clientes, porque aí a gente não deixa isso, tem idosos que estão doentes, outros não, e nem por isso, né, o atendimento. Mas, senhor Aristides, o senhor falou uma coisa muito importante, e eu acredito realmente que cada idoso é um universo. Então, cada idoso precisa ser atendido particularmente no sentido de que as técnicas, a forma de abordagem a esse cliente vai ser totalmente diferente de um para o outro, né? Para os jovens que ainda não conhece a gerontologia, porque não é seu caso, que você começou muito jovem também, mas tem interesse nos cuidados com os idosos. Tá. Qual a sua orientação? Tá. Então eu vou começar explicando duas coisas de extrema importância. Existem hoje no Brasil os gerontólogos e os especialistas em gerontologia. Então, os gerontólogos são aqueles que estudaram 4 anos na universidade, da Universidade de São Paulo ou na UFSCar. Eles são bacharéis em gerontologia, portanto, gerontólogos. Existem também os especialistas em gerontologia. Os especialistas em gerontologia, eles já tiveram uma graduação base. Podem ser psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Qualquer pessoa da equipe multi
ela já tem a graduação base dela, mas ela viu que ela gosta de trabalhar com idosos, que no ambiente de trabalho tem muito idoso para ela fazer atendimento. Então, ela decide que ela vai focar a sua área específica de atuação para os idosos. Então, ela entra numa universidade para fazer pós-graduação em gerontologia. Tem cursos de pós de 1 ano ou 2, lato sensu, né? E tem o estrito sensu, que seria o mestrado e possivelmente o doutorado em gerontologia após isso. E então é importante saber diferenciar, né? Importante lembrar que o gerontólogo veio para somar na equipe multidisciplinar e não para tirar o espaço de ninguém que já atua com envelhecimento há muito tempo, né? Então eu deixo a dica aqui para os jovens, se vocês quiserem ser gerontólogos, que estudem, vale a pena, é uma profissão muito gratificante, você poder ajudar o outro. A gerontologia é uma profissão nova, nós gerontólogos somos militantes na causa gerontológica, nós lutamos muito pela nossa profissão, nós amamos o que fazemos e vemos a importância dessa profissão para as pessoas idosas. E não só do gerontólogo. Com o envelhecimento populacional, cada vez mais vê-se a importância dos cuidadores de idosos, dos especialistas em gerontologia, dos geriatras e das pessoas que estudam essa temática. Paola, muito obrigado por você estar aqui conosco, dando toda essa explicação, que é muito interessante, como nós comentamos no início. Muitas pessoas ainda não conhecem, mas com certeza, depois dessa nossa entrevista, nós vamos ter mais gerontólogo. Tomara! E os nossos governantes também acabam, quando se começa a se ter essa divulgação, eles vão ver também a necessidade. Suas considerações finais. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Apevo para que eu pudesse falar um pouquinho sobre mim e minha profissão, né? Plantar a sementinha do saber nas pessoas, é uma pequena sementinha com relação à gerontologia e o envelhecimento populacional. Então, eu estou muito agradecida em poder estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigada. E quem quiser ser gerontólogo ou tiver dúvidas, pode me mandar um e-mail que eu estou à disposição. O meu e-mail é paoladecampos, tudo junto, @hotmail.com. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre a graduação em gerontologia, qual a diferença entre o geriatra e o gerontólogo, o que eu vou fazer depois de formado, se ficar qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato e muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, parabéns pelo seu trabalho. Terminamos aqui mais um programa na PevoCom. Muito obrigado por estarem conosco. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Sr. Aristides.